Estimados compañeros, buenas noches. En esta oportunidad tengo a un joven líder del Partido Comunista do Brasil. Él representa a la Juventud Socialista de Minas Gerais. En esta oportunidad él nos va a contar su ideología, su organización, la circunstancia política en la que está viviendo actualmente Brasil, y vamos a tocar el tema importante que es la Unión Latino-Americana. Com ustedes, Rafael Leal. Boa noite, acho que assim, uma honra estar podendo receber esse convite, estar podendo atender esse convite. Acho que é um abraço para todo mundo do Peru e principalmente da América Latina que está podendo ver essa entrevista. Acho que a gente vai começar assim, ele já me apresentou, né? Mas acho que vale reforçar, sou Rafael Leal. Já milito no PCdoB desde os 15 anos de idade, comecei na militância de Grêmio Estudantil, depois fui do Diretório Central dos Estudantes, militei na União Nacional dos Estudantes, ocupei um cargo na Prefeitura de Contagem, na Superintendência de Juventude, e retornei para poder militar na estrutura partidária novamente, na União da Juventude Socialista, que é a nossa juventude do partido, e hoje sou presidente da União da Juventude Socialista e também faço parte da comissão política do PCdoB estadual de Minas Gerais. O PCdoB acho que é um partido de orientação marxista-leninista, que acho que por ser marxista-leninista é necessário que se entenda a teoria marxista-leninista. Muitos partidos que se dizem marxista-leninista pouco entendem da teoria marxista-leninista, fazem uma leitura ortodoxa dela. É como se estivessem na Rússia de 1917, pré-revolução. A gente entende como marxismo-leninismo uma ciência viva, que é necessário você usar os pressupostos de Marx e Lenin, usar a tática e os pressupostos da tática leninista e usar o materialismo histórico dialético de Marx no tempo histórico em que a gente vive. Então é traçar um caminho para o socialismo no Brasil, entendendo a conjuntura brasileira. Então o PCdoB pretende ser um partido moderno, comunista, mas moderno. Parece contraditório, mas não é. Esse é um caminho que a gente tenta traçar para o nosso partido. Bueno, compañeros, quiero agradecer a Rafael por esta entrevista, y una de las primeras curiosidades que yo tenía era preguntarle si alguna vez escuchó sobre el APRA y sobre mi fundador, Víctor Raúl Ayala Torre. Não tinha escutado, foi a primeira vez. Como eu tinha te dito, a gente aqui no Brasil recebe mais informação da Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela, sobretudo a Argentina, né? E acho que até um erro nosso não procurar informação dos outros. Bueno, entonces a mí me encantaría contarle que el 7 de mayo de 1924 fue creado el APRA en México por Víctor Raúl Alatorre, y en 1930, un 20 de septiembre, fue fundado en el Perú. Y de esta manera empezó una lucha y donde uno de los puntos máximos es la Unión Latinoamericana. Y uno de los temas más importantes de esta entrevista es buscar puntos de similitud, semejanzas, para encaminar este sueño que quiso Víctor Raúl Alatorre, la Unión Latinoamericana. Bueno, me encantaría conocer un poquito más de tu organización, mi amigo León. Como eu tinha dito, o PCdoB é uma organização marxista-leninista que tenta, de alguma maneira, atualizar, trazer para o nosso tempo a ideia do comunismo, né? É uma organização que tem quase... Tipo presidente, secretário... Tem mais de 90 anos, né? Foi fundado em 1922, fruto do movimento sindical, partido histórico, foi colocado na clandestinidade, na ditadura, teve na luta armada, na guerrilha do Araguaia. É um partido com uma estrutura que a gente chama de centralismo democrático, que preza pela unidade interna do partido. Ele tem uma estrutura de presidente, secretário de organização, secretário de comunicação e um secretariado, mais uma comissão política, que é como se fosse um conselho político, mais um comitê central.
E nos estados você tem um secretariado estadual com o presidente, uma comissão política estadual, que eu faço parte no caso aqui, e um comitê estadual. E os jovens, que rol desempenham dentro do partido? O partido orienta os jovens a se organizarem na União da Juventude Socialista. E eles têm grande espaço dentro do partido. Eu, por exemplo, faço parte os jovens, eles têm assento na comissão, que é esse Conselho Político Estadual, que é um fórum de decisão, de tomada de decisão do partido. Então, os jovens, eles têm poder e voz atuante dentro do partido. Compañeros, yo quisiera compartir esta información. Aquí en Brasil estamos viviendo en una campaña electoral y una de las curiosidades se me ocurrió preguntarle si él es el líder de los jóvenes, ¿por qué no está postulando a vereador o a algún cargo de prefecto, algún cargo político? ¿Me podría responder? Eu ainda não construí bases eleitorais para que pudesse ser candidato. Acho que eu sempre cumpri mais tarefas internas no partido, tarefas de organização. Então não faz parte muito do meu perfil a ideia de ser candidato. É claro que se o partido necessitar ou pedir, eu vou atender o pedido do partido. Mas a gente fomenta essas candidaturas jovens, temos candidaturas jovens em várias cidades, né? Cidades importantes como Contagem, Betim, Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette, enfim, cidades espalhadas. ¿Qué edad tienen esos jóvenes que están participando en la vida política? Tem em Contagem 24, 20, em Lafayette 22, entre 18 e 25 anos, esses jovens que são candidatos. Miren, lo importante de una renovación en un partido son los jóvenes. En este partido están dando oportunidad a jóvenes de 18 a 25 años, compañeros. Creo que es un tema importante que los líderes de nuestro partido tienen que tomarlo en cuenta. E sobre a realidade brasileira? Só sobre essa questão da juventude, o partido ele prioriza muito esse setor, com investimento político, de acompanhamento. Nós somos uma das maiores organizações de juventude do mundo, a UJS. E o partido trata com muito carinho esse setor de juventude. Tanto é que é um setor que tem espaço dentro do partido, compõe fóruns importantes, é consultado nas tomadas de decisão e ocupa, por exemplo, o nosso presidente estadual, ele veio do trabalho de juventude. A nossa presidente nacional também veio do trabalho de juventude. É um trabalho que dá muitos frutos para o partido e que faz com que a gente tenha uma renovação nos quadros dirigentes do partido. Então, para além de candidatos, além de lançar os jovens como candidato, o partido também absorve os jovens na sua estrutura interna para que eles possam comandar o partido. Então isso é muito importante. Antes de dar esta entrevista, yo tuve una cordial conversación con mi amigo y le pregunté si él era comunista. Y me gustaría que tú le respondas a los compañeros que me están escuchando. Falei para ele que sou comunista mesmo. Acho que, como eu disse no início da entrevista, a nossa tentativa é de construir um caminho, um comunismo que seja do nosso tempo, um comunismo que leve as necessidades do Brasil. A gente chama, construir o socialismo com a nossa cara, com a cara brasileira, latino-americana, anti-imperialista, um comunismo que não seja ortodoxo. Nós não estamos na Rússia pré-revolucionária, nós estamos no Brasil em 2016. Precisamos enfrentar as contradições da sociedade brasileira à luz da teoria marxista-leninista. Então, nós somos comunistas. Você me falou que no seu país isso tem uma carga muito pesada, né, por conta da construção histórica do Peru, que eu não sabia, você me contou. Mas aqui a gente, apesar de alguns locais de mais classe alta, o povo tem horror a isso aqui, mas no geral, você falar que é comunista não é um xingamento. Claro que com essa onda conservadora, com essa crescente onda conservadora, tem se tornado, mas ainda a ideia da luta pelo comunismo remete à luta de uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária, remete a sonhos e principalmente da juventude. A juventude ela se encanta com as ideias do comunismo no Brasil. Bueno, a mí me encantaría que cuentes un poquito de la realidad brasilera en la cual está viviendo en estos momentos.
é difícil contar a realidade brasileira em 10 minutos. Então eu vou tentar colocar em 2, porque a gente tem que fazer uma entrevista rápida aqui, porque também não dá pra gente colocar muitas coisas, né? O que é o que tu queres para o Brasil? Sim. O que eu quero para o Brasil? Nesse momento, nós precisamos retomar a democracia. Nós tivemos uma ruptura institucional muito séria. Nós estamos caminhando para um estado de exceção, porque democrático ele já deixou de ser. Acabou o Estado de Direito. Nós estamos indo para um processo parecido com o de 64, da ditadura militar. Só que o fuzil foi trocado pela toga. E as torturas foram trocadas pelas prisões sumárias. Nós estamos vendo prisões sumárias de líderes de esquerda e a tentativa deles é prender o Lula. Já prenderam o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, de maneira arbitrária. Nós estamos vendo os líderes da esquerda serem perseguidos, investigados de maneira seletivamente, porque a direita tem as mesmas acusações contra eles e ninguém investiga eles. Para ti, que é Lula? Lula foi o maior líder operário, o maior líder de esquerda do Brasil, o maior presidente, uma liderança inquestionável do nosso país. O que ele transformou o Brasil é uma coisa que ninguém fez nesse país. O Lula me possibilitou entrar na universidade, o Lula tirou 36 milhões de brasileiros da miséria, o Lula colocou esse país como gente grande no mundo e o Lula prezou pela unidade latino-americana. E sobre o tema de corrupção, que se está falando muito nestes momentos? O tema de corrupção é delicado, porque a corrupção ela é sistêmica. Ela é do sistema de qualquer país. Qualquer país ele vai ter corrupção. E a corrupção ela é evocada, principalmente pela elite descontente de um determinado governo, para poder fazer um enfrentamento a esse governo. E essa elite que determina o que é corrupção. Ou será que não é corrupção as práticas de juros altíssimas que o Estado brasileiro faz, que usurpa do nosso cofre bilhões e bilhões por ano? Será que não é corrupção as sonegações que as empresas fazem? Será que não é corrupção uma série de fatores do sistema monetário brasileiro? Só que eles definem o que é corrupção. E eles definem seletivamente quem pratica a corrupção. Ou seja, parece que é só a esquerda que pratica a corrupção nesse país. Como que eles fazem isso? Tendo o poder da mídia. E eles evocam a corrupção para poder destabilizar governos de esquerda. Eles fizeram em 64 com o Jango, atacaram o Jango e deram golpe militar com base nessas ideias de combate à corrupção, mas eles não têm interesse de combater a corrupção. Está provado isso. Eles falaram que iam tirar Dilma para combater a corrupção, colocaram Michel Temer e um governo muito mais corrupto do que o governo anterior, que tinha traços de corrupção, mas era um governo também que combatia a corrupção muito mais que esse. Então a corrupção é uma bandeira política usada, esse combate, falso moralismo na sociedade. Então, Brasil, depois desta década, deste momento que está atravessando, você não vê com muitas esperanças para o futuro? Não. Felizmente a gente passou um processo muito dramático para a nossa democracia. Esperança a gente sempre tem, porque senão a gente não seria comunista. Comunista ele pressupõe ter esperança no mundo novo, né? Eu tenho esperança que ainda a gente pode construir um Brasil novo, mas o golpe que a gente sofreu foi muito duro. Foi retirada do poder, sem nenhuma acusação comprovada, uma presidenta eleita democraticamente. E se emergiu ao poder um conspirador, um traidor, um vice-presidente que articulou o golpe e que é um golpe para servir de interesse às classes dominantes e aos interesses internacionais. É um golpe que põe em xeque a integração latino-americana. Tanto é que a Venezuela, o Uruguai, a Bolívia, Cuba, Nicarágua foram países que rechaçaram esse golpe. Então eu vejo com esperança, mas com muito receio de um futuro próximo para o nosso país. Tu crees que se pode dar a União Latino-Americana? Além de crer, eu acho que ela é necessária. A América Latina deve ser vista como uma pátria única. Nós podemos falar línguas diferentes, apesar de o resto do continente falar uma língua igual, mas nós temos uma construção histórica de exploração pelos países do norte muito parecida. Ora pelo Portugal e Espanha, depois pelos Estados Unidos.
Então, as marcas do imperialismo que a gente carrega, elas são muito iguais. Então, nós devemos nos ver como irmãos, porque as marcas que a gente carrega de sofrimento, elas são muito parecidas. E isso deve nos dar energia para que a gente possa lutar contra o imperialismo. A unidade latino-americana ela é essencial, é fundamental. ¿Tú crees que después de esta entrevista vas a considerar la Unión Latinoamericana en una futura vida política que tengas? Eu sempre considerei a União Latino-Americana. Acho que o PCB faz parte do Fórum de São Paulo, que é uma reunião de partidos da América Latina, que tentam estruturar essa ideia de unidade latino-americana. E eu acho que cada vez mais a gente tem que considerar isso como centralidade. Bueno, estimados compañeros, después de esta entrevista yo fico muy feliz porque un joven militante activo del Partido Comunista de Brasil llegó a conocer un poco de la ideología de nuestro fundador Víctor Raúl de la Torre, uno de sus grandes sueños, la unión política de América Latina. Quiero agradecer a nombre de la militancia aprista por su tiempo, por la buena voluntad que ha tenido con nosotros, y me encantaría que mandes un saludo a la militancia aprista que te esté escuchando desde Perú. Assim, eu fico feliz de ter podido dar essa entrevista, falar um pouco do meu partido. Acho que assim, mandar uma saudação para todos os militantes apristas e acho que todos os militantes das causas sociais, das causas justas. Acho que, como eu disse, nós somos irmãos porque nós sofremos da mesma exploração, nós sofremos a mesma dor, e se a gente não tiver uma unidade de ação, uma unidade, uma ideia de que nós somos um povo único, a gente não vai conseguir construir países mais justos e um continente mais justo. Eu acho que a unidade latino-americana ela é fundamental, e por isso eu mando essa saudação. Não vamos desistir da luta, os tempos são difíceis, o imperialismo avança contra a América Latina, mas isso não vai fazer a gente perder a esperança e desistir dos nossos sonhos. Bueno, estimados compañeros, me voy a despedir de este líder político. Quiero saludar a toda la militancia aprista y la próxima semana estamos con otra entrevista. Hasta luego, compañeros.